Passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado, senhores vereadores, para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira presente, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Paulo César Leandro Simplício e Hilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 8ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem de número 23. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, o projeto que estamos encaminhando ao egrégio Poder Legislativo Municipal, através da presente mensagem, tem como objetivo principal autorizar o chefe do Poder Executivo a prestar o auxílio financeiro aos participantes do 33º FEMUP, que se enquadram nas disposições contidas no item 6 do regulamento do referido festival. Cumpre registrar que a comissão organizadora do evento fixou uma ajuda de custo, tendo por base as respectivas distâncias de deslocamento dos artistas que se apresentam no Festival de Música de Piraí, assegurando o surgimento de novos talentos, aprimorando as raízes culturais do nosso povo. O FEMUP já se encontra inserido nos grandes festivais de música popular do país, o que se pode comprovar com a participação de talentos de diversas localidades, dentre as quais destacamos o estado de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e do Rio Grande do Sul. Em função das razões alinhadas nesta mensagem, e contando com a colaboração que sempre nos ofertou o augusto Poder Legislativo, aguardamos a aprovação do presente projeto, a fim de que nós, todos juntos, continuemos a trabalhar para o crescimento cultural e artístico do nosso município. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Projeto de lei de número 26, autoriza o Poder Executivo a conceder o auxílio financeiro referente à participação no 33º FEMUP, na forma do anexo único apensado à presente lei. Artigo 1º. Fica autorizado o auxílio financeiro a ser concedido pelo Poder Executivo às pessoas físicas constantes do anexo único desta lei, que da mesma passa a fazer parte integrante, visando a participação no 33º FEMUP, nos termos do item 6.1 do regulamento do referido festival. Artigo 2º. As despesas desta lei correrão pela verba própria do orçamento vigente, que, em sendo necessário, será suplementada. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo, entretanto, seus efeitos financeiros a partir do dia 1º de agosto do ano 2014. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Ofício de número 337, ano 2014. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Piraí, em atenção ao expediente desta Casa Legislativa, contendo o requerimento de número 56/2014, de autoria do ilustre vereador João Roberto Ladeira, encaminhando a Vossa Excelência cópia do arquivo que nos foi encaminhado pela Diretoria de Articulação e Relações Institucionais da Vivo, em resposta ao requerimento do supracitado. Na expectativa do atendimento, apresento a essa presidência e aos seus dignos pares protesto de considerações e apreço. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Luiz Antônio da Silva Neves. Assunto: ofício de número 303/2014, do dia 14 de junho de 2014. Prezado senhor Prefeito, em atenção ao ofício epígrafe, na qual solicita a implantação ou ampliação do serviço de telefonia móvel no distrito de Cacaria,
pertencente ao município de Piraí, informamos que a Telefonia Vivo vem realizando grandes esforços de investimentos, visando disponibilizar novos produtos e serviços. Atualmente, a cobertura de telefonia móvel no município de Piraí é feita através de 6 estações de rádio, localizadas na área urbana desse município, ao qual atende através das tecnologias 3G e 2G. Cabe ressaltar que, nas localidades distantes, o relevo e as distâncias impedem que mais próximas transmitam um bom sinal de celular, mesmo que seja em residência. Importante mencionar que, em se tratando de área rural, o atendimento é disciplinado pelo edital de número 2 do ano 2007, da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que autorizou o uso das radiofrequências e impôs às autoritárias compromissos de abrangência. Adicionalmente, salientamos que os compromissos de abrangência e de metas de cobertura são estabelecidas pela Anatel, conforme seus editais e de licitações, os quais são adquiridos por cada operadora. Convém destacar que a licitação mais recente no edital pode ter contemplado o atendimento aos distritos mencionados, mas na região solicitada, que é a de Barra de Cacaria, este compromisso foi assumido por uma outra empresa prestadora de serviço de telefonia móvel pessoal. Colocamos à disposição para esclarecimentos futuros. Atenciosamente, Diretoria de Articulação de Relações Institucionais, Mauro César Cardoso Coquemaia. Ofício de número 352. Excelentíssimo senhor presidente, esta semana estamos iniciando a Semana Nacional de Educação Infantil. Em virtude da lei de número 12.602, cuja data inicial se refere a uma homenagem à data de nascimento da fundadora da Pastoral da Criança, diversas atividades estão sendo programadas nas escolas de educação infantil do município de Piraí, inclusive abertas à comunidade, entre os dias 26 e 29. E no dia 30, das 8 às 13, no Centro Esportivo Tutucão, no município de Piraí. Lá estarão acontecendo os Jogos de Educação Infantil, o JEIP. A Semana Nacional de Educação Infantil tem por objetivo promover um período de reflexão coletiva acerca da necessidade de garantir às crianças os seus direitos e afeto, ao cuidado, à proteção e aos demais aspectos associados a uma educação de qualidade. Também busca valorizar o trabalho desenvolvido pelos profissionais da educação nas escolas de educação infantil do nosso município, que organizam tempos, espaços e experiências educativas, de modo a respeitar os desejos, as necessidades e o direito que as crianças têm de viver uma infância feliz. Estamos também iniciando o realinhamento do Plano Municipal de Educação ao Plano Nacional de Educação, que foi instituído pela Lei de número 13.005, do dia 25 de junho do ano 2014. Fazemos parte de um seleto grupo de municípios que dispõe de um plano de educação, aprovado por esta Casa de Leis no ano de 2008. Já foi constituída uma comissão técnica, em cuja Câmara de Vereadores se encontra representada, que tem a participação da sociedade civil e das diversas modalidades de ensino, seja da rede pública privada, estadual, educação profissional, educação superior, educação especial, entre outras, e que tem por finalidade definir as diversas metas a serem alcançadas pelo município para os próximos 10 anos. Com isso, cumprimos mais uma etapa importante para a melhoria da qualidade do ensino do nosso município, da qual esta Igreja Casa, Câmara Municipal, desempenha um papel fundamental. Aproveito para renovar votos de estima e considerações. Atenciosamente, Dr. Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Requerimento de número 69. Flávio de Almeida Ribeiro, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, requer à mesa ouvido do outro plenário que seja encaminhado um expediente legislativo ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, solicitando a sua interferência junto à Light
objetivando a providências para que seja feita uma extensão dos cabos de eletricidade de baixa tensão numa metragem de aproximadamente 25 metros na rua Orlando Silva, próximo à subestação da referida empresa mencionada acima, no bairro Varjão. O atendimento ao referido requerimento possibilitará a instalação de um braço de luz, que é uma reivindicação antiga de constantes moradores. Quero salientar que não há necessidade de se colocar outro porte, apenas a extensão de cabos de baixa tensão. Tal providência já foi objeto de igual teor na indicação de número 92 do ano 2013, de autoria deste próprio vereador. Sala das Sessões, 25 de agosto do ano 2014, assina o vereador Flávio de Almeida Ribeiro. Requerimento de número 70. Flávio de Almeida Ribeiro, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso das suas prerrogativas, requer à mesa ouvido o douto plenário que seja encaminhado um expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a sua interferência junto à Light, objetivando providenciar para que seja feita a substituição dos postes de madeira em toda a extensão da rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Varjão. Conforme foto anexo, pode-se observar que os referidos postes estão em situação precária devido ao tempo de uso, colocando em risco os moradores do local. Um morador daquela localidade já ficou sem atendimento ao pedido de uma nova instalação elétrica, pois foi notória a iminência do risco de queda de uma colocação de escada para a realização do serviço. Solicitamos o atendimento ao requerido o mais rápido possível, evitando, assim, acidentes graves. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2014, assina o vereador Flávio de Almeida Ribeiro. Indicação de número 245. Flávio de Almeida Ribeiro, vereador no uso das suas prerrogativas, neste legislativo, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente reparos urgentes na caixa coletora de esgoto, localizada na rua 1, na Vila Ubiraci Chacon Pereira, no bairro Varjão. Conforme foto em anexo, a referida caixa coletora de esgoto está com a sua estrutura totalmente comprometida. Informa ainda que a caixa encontra-se na entrada de uma garagem, podendo a qualquer momento causar um prejuízo e transtorno ainda maior. Face ao exposto, entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperando o senhor prefeito municipal determinações para seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2014, assina Flávio de Almeida Ribeiro, vereador. Moção de número 18, do ano 2014. José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador no uso das suas prerrogativas, apresenta à mesa ouvido o douto plenário, moção de aplauso ao maestro Jaci Pereira Guimarães. O homenageado nasceu no dia 5 de agosto do ano de 1924, em Arrozal, distrito de Piraí. Filho de José Guimarães e Amália Pereira Guimarães, maestro Jaci casou-se com dona Julieta Bichara Guimarães, já falecida, e dessa união nasceu a única filha do casal, Maria das Graças Bichara Guimarães. Maestro Jaci tem 2 netos, Tiago Bichara Guimarães, de 33 anos, e Amália Bichara Guimarães, de 32 anos. E 2 bisnetos, Jonathan Bichara Guimarães e Clara Beatriz Bichara Guimarães. Conhecedor profundo de música, fundou a banda de música Santa Cecília, a Rosalense, no dia 15 de fevereiro do ano de 1944. Ao iniciar a sua vida para sustento de sua família, foi funcionário da Prefeitura Municipal de Piraí, onde desempenhou a sua função com dignidade e zelo, fazendo grandes amigos entre os funcionários com que ele trabalhou. Maestro Jaci foi ajudante de padaria, sempre trabalhando com dedicação. Montou a primeira empresa de ônibus para atender a comunidade de Arrozal, o que muito alavancou o progresso daquela região. Teve a sua formação no Colégio Salesiano, em Niterói, onde fez parte da banda da escola. Professor de Estudos Sociais e Música em várias escolas do município de Piraí, contribuiu para a formação de vários músicos que se tornaram importantes, principalmente na composição da banda da música Santa Cecília Arrozalense, da qual é fundador e que tem elevado o nome de Piraí em vários locais do nosso país. Quando de sua participação em concursos de bandas, sempre galgando os primeiros lugares e que, por muito orgulho, tem o povo piraense. Alguns prêmios recebidos pela banda de música Santa Cecília Arrozalense
atendo o nosso homenageado como maestro. O prêmio Estácio de Sá, em 2006, o prêmio Furnart, em 2008, o prêmio Petrobras, em 2009, o prêmio Furnart, em 2009, o Ponto de Cultura, em 2010, projeto este financiado pelo governo federal e estadual. O maestro Jaci Pereira Guimarães, por seus feitos e pela sua vida participativa no município, tornou-se, sem sombra de dúvida, merecedor da homenagem em que ora prestamos. Ele parabenizamos também pelo seu aniversário de 90 anos, que se concretizou no último dia 5 do mês corrente, que dá presente-se de ciência ao ilustre homenageado. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2014, assina o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, Rus. Convite. Senhor presidente da Câmara Municipal de Piraí, Wildan Vieira da Silva. O Instituto Presbiteriano de Educação tem a alegria de convidar e comemorar o seu primeiro ano de organização e, para isso, organizará uma festa que acontecerá no dia 31 de agosto do ano 2014, às 19 horas, na Igreja Presbiteriana de Piraí. Desta forma, vimos, por meio deste, convidar a Vossa Senhoria e demais vereadores para esse evento que julgamos muito importante para o Instituto Presbiteriano de Educação, para a Associação Presbiteriana de Educação e Beneficência, para a Igreja Presbiteriana de Piraí e para os alunos e seus pais, e para toda a cidade de Piraí num todo. Contamos com a presença de Vossa Senhoria. Nós despedimos desejando que Deus, que tem abençoado de forma tão grandiosa a nossa escola, continue abençoando a todos também. Diretor do Instituto Presbiteriano de Piraí, Ruth Heller Carvalho, e pastor da Igreja Presbiteriana de Piraí, Paulo Comitre de Matos Júnior. Coloque em discussão e votação a moção número 18/2014 do vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, apresentando aplausos ao senhor Jaci Pereira Guimarães. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, público presente. Bom, gente, a gente acabou de ver agora aqui a leitura de um requerimento, solicitação à Light. A Light é uma empresa concessionária de serviço público para energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica. E a gente tem observado que há pouco tempo aí nós tivemos uma cobrança muito forte do distrito de Arrozal, bairro do Varjão, Jaqueira, Cacaria. Tivemos até uma oportunidade de uma reunião com o pessoal aqui da Regional Vale do Paraíba, aqui de Barra do Piraí, sobre a deficiência no restabelecimento da energia elétrica, quando a gente agora, graças a Deus, está passando um momento de estiagem, naqueles momentos de maiores tempestades, de algumas chuvas que têm bastante descargas atmosféricas. E a Light, a gente vê que tem situações, eu vejo lá na rua, que tem lá no Varjão, aqueles postes no meio da rua, poste de madeira, no meu bairro aqui, que é um bairro até que a gente pode considerar de classe média, vários postes de madeira já, eles têm uma vida útil, porque eles são curados lá com algum tipo de produto químico, mas com o tempo, como essa área que a gente vive é muito úmida, esses postes sofrem um processo de deterioração, de apodrecimento, e fica realmente difícil a sustentação de alguns cabos. Então, os postes de madeiras, que foram utilizados aí em alguns tipos de expansão, até que é um poste que ecologicamente é considerado como uma árvore renovável, que é o eucalipto, mas a durabilidade desse poste ela tem uma vida útil pequena em relação aos postes de concreto. Então tem problema seríssimo hoje, já existe, grande parte das áreas rurais, o cabo isolado, que chama de space cable. Então esse cabo ele não tem problema de árvore, de passar embaixo de um bambu, ou onde é que seja, mas ele é um pouco mais caro e ela, por questão de poupar recursos para dar lucro, ela nem sempre aplica esse tipo de cabo.
A gente vê também um problema seríssimo que a gente viu aí da telefonia. Vários bairros em Piraí, o sinal é péssimo. Eles falam em 2G, 3G, estão mentindo. Não é verdade. A gente não tem esse tipo de sinal aqui em Piraí. Não tem. As estações que a gente tem aqui são estações velhas. Essas torres de retransmissão do sinal, que eles estão falando que é todas por via rádio, o sinal por via rádio, ele tem um alcance igual a onda de rádio. É pequeno. Então a gente vê que é uma dificuldade imensa a gente usar o aparelho nosso de celular em várias áreas do município. Ali na SEDAI, onde eu trabalho, tem hora que não tem sinal, de quase nenhuma das operadoras. Nem da Oi, nem da Claro, nem da Vivo, de nenhuma. Então é um serviço péssimo, caríssimo. Quando a gente vai tentar fazer um cancelamento de qualquer coisa, é horas e horas naquele call center. Então isso é um resultado dessa privatização maldita que o Fernando Henrique e seu PSDB fizeram na década de 90. Então, tudo isso a gente tem visto, por exemplo, privatização da Light, 96. Passou na mão de uma empresa estatal francesa, chamava EDF, junto com a americana AES, que tomou a Light São Paulo. Não trouxeram os resultados positivos para nada, a não ser na eficiência do corte e no desemprego de pessoas. Observem o que aconteceu com Piraí, como é que o Pezão sofreu na época aqui, com aquele desemprego em massa da usina aqui de Ribeirão das Lajes. Há um problema seríssimo com relação às residências. Hoje a gente está enfrentando lá despejo constantes lá daquelas pessoas que residiam naquele acampamento. E aí a gente vê a privatização do sistema de telefonia. Foi uma maracutaia tremenda, feita por um homem, um gordo lá, que chamava Sérgio Mota, já está morto, e que trouxe esse resultado. Contas absurdas, péssimo serviço. Um péssimo, a conta, os institutos de pesquisa têm feito aí, é a conta mais cara do mundo. A nossa telefonia é a conta mais cara do mundo. E um dos piores serviços também do mundo. Eles estão agora tentando fazer uma holding para trabalhar essa parte de transmissão, para o cara não precisar botar 5, 6 torres, igual está ali em cima ali. Eles vão botar uma torre possante para transmitir para todas as operadoras. Porque, através do sistema de privatização brasileiro, para não haver monopólio, entrou aí diversas operadoras, inclusive a TIM, que botou um call center em Piraí. O iUlit é um call center exclusivo da TIM. É uma empresa italiana que está aí explorando o nosso povo brasileiro. A Vivo é uma empresa que chamava Telefônica, lá dos espanhóis. A Claro é um dos homens mais ricos do mundo, é um mexicano. A Oi é a Gutierrez com mais um grupo aí que a gente não entende, da Gereissati, com um monte de empresários brasileiros aí. É o que a Oi hoje, junto com essa... que eles trocaram o nome. O número de ações hoje, vocês observam o tipo de serviço que eles prestam através do PROCON aí, do levantamento do número de ações de demanda na Justiça. Manda ver quem é campeão no número de ações de reclamação lá na Justiça. Quando que privatização vem trazer serviço benéfico, vem trazer benefício para a população? Vem tomar dinheiro da população. Serviço melhor é mentira. Eu não vi isso em área nenhuma. Vamos privatizar que vai melhorar a segurança, a saúde, vai ser um exemplo. O que tem de bom nesse país hoje aí, com esse monte de privatização? Vale do Rio Doce, telefonia, energia elétrica, a parte de mineração, siderurgia, privatizaram tudo. O que melhorou nesse país? Aonde estão as melhorias? Então a gente fica observando, o capitalismo, ele é um sistema de exploração cada vez maior, é um sistema realmente que eles colocaram como o mais moderno do mundo pela democracia, que é a livre iniciativa. Então hoje se trabalha com as demandas. O que é? O número de procura com o preço oferta, com o número de oferta de produtos. Quanto mais procura, precisa de mais oferta. Se tem pouca oferta, o valor sobe. É o que causa a inflação no mercado brasileiro. Se a gente tem uma safra de feijão pequena, o preço vai lá em cima, igual o leite, estiagem. A vaca diminuiu o leite, o preço vai lá em cima. Hoje essas crianças para beber leite deve estar difícil. Se não for da mãe deles, vai ser muito difícil beber leite, porque o preço está passando de R$3. Mas o infeliz que produz o leite não recebe 70 centavos. Ele não recebe 70 centavos. Esse é o grande mal brasileiro.
é o especulador, o atravessador que leva dinheiro. O produtor mesmo de leite vai lá ver para ver se ele está lucrando alguma coisa. Você tem dentro da cota, eu te pago 90 centavos, fora da cota é 70. Você tem um limite para fornecer. Se eu forneço 1.000 litros, se eu amanhã ou depois entregar 900, eu vou pagar uma multa. Se eu passar para 1.100, não, a sua cota é 1.000, eu vou te, nesse outro 100 litros excedente aqui, vou te pagar só 70 centavos. Lá que a política é assim. É tipo uma margem reguladora, igual acontece com as revendedoras de veículos. Tem uma margem para vender. Se você cair daquilo ali, já cai o seu lucro. Então, a gente vê o sistema capitalista, o sistema da livre iniciativa, ele é muito cruel. Ele penaliza por demais as pessoas com essa desigualdade enorme que é no Brasil. Penaliza demais os pequenos. Penaliza demais. Tudo isso a gente tem, às vezes, falado aqui, por causa dessa eleição que nós vamos ver agora. Essa eleição que nós vamos ver em 5 de outubro. É importantíssimo que a população veja realmente qual é o projeto de governo de cada candidato, quem realmente tem compromisso com essa nação, como é que nós vamos trabalhar amanhã ou depois a estabilidade, a governabilidade desse país, se esse país realmente precisa lá da reforma política, da reforma tributária, de uma reforma previdenciária, da reforma trabalhista que vem pedindo aí há anos e anos. Reforma trabalhista, eu sou honesto com vocês, no meu ponto de vista, eu acho que é diminuir direito do trabalhador. É isso que muitas vezes eles colocam uma carga muito alta e que vai diminuir os valores de encargos sociais na contratação de trabalhadores. Então, vai diminuir, garantido, o benefício que tem esses trabalhadores aí através do seu contrato de trabalho quando tem uma empresa correta, que trabalhando com seus direitos certinho. A tal da reforma política, porque hoje o que a gente observa, o financiamento das campanhas políticas é totalmente privado. A gente vê que o que acontece hoje, uma friboi aí, vou dar 5 milhões para um candidato, 5 para o outro, 1 para o outro que talvez corra o risco de 2018 ou mais na frente aí ganhar alguma coisa. Então ele sempre vai apostar, é como se fosse um páreo de que a gente vai apostar no hipódromo lá do Rio de Janeiro. Vamos apostar em quem vai ganhar, porque depois ele pode ter o retorno. Então, o que acontece hoje na iniciativa privada é que ele vai colocar o dinheiro dele, mas ele quer depois uma retribuição. Ele quer isso, comprometimento com parlamentares nas casas legislativas e com o executivo, através de uns contratos de prestação de serviço ou de fornecimento de algum tipo de produto que ele represente. Então, hoje, precisa realmente a gente ter um novo modelo de financiamento para as campanhas políticas. Precisamos ver isso. A parte partidária no Brasil é um absurdo, são partidos demais, são 32 partidos hoje registrados. É um absurdo o número de partidos que nós temos. Aí a gente vê, por exemplo, uma reforma tributária. A carga tributária brasileira é muito pesada, seja na água mineral, seja no alimento, seja na energia elétrica, seja na conta de telefone, qualquer uma. A carga tributária, inclusive no imposto de renda. A alíquota de grande parte das tabelas aí no Brasil são 4 tipos de taxação. Um minuto. A maior dela, 27,5% em cima de qualquer dinheiro ganho produtivo que você tenha. Então, isso é uma carga extremamente pesada. ICMS nem se fala, tem variação de um estado para o outro, mas é uma carga pesadíssima. E tudo isso, a gente tem visto que o brasileiro, por exemplo, na hora de votar, tem momentos de comoção, tem momento que houve aí a perda do Eduardo Campos, entrou na corrida a Marina Silva, aí a gente tem lá a Dilma, que já vem governando o país por 4 anos, pedindo uma reeleição, e tem o PSDB tentando voltar. Ele está sempre ali insistindo, o grande estado dessa nação é governado pelo pessoal do PSDB, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e aqui no Rio de Janeiro, que é o PMDB. Então, isso a gente tem observado que realmente é uma briga imensa, e a gente tem visto assim, governar o país, tem que ter alguém que tenha uma base da governabilidade por cada casa, que é o Congresso Nacional. Para poder trabalhar bem um programa, para mostrar a sua proposta, tem que ter o financiamento, tem que ter o dinheiro. Se você não tiver uma governabilidade, não tiver dinheiro, tempo na televisão, você tem que fazer uma grande coligação para poder trabalhar a sua proposta de maneira correta e mostrar onde você quer chegar. O que nós precisamos hoje no país?
vamos fazer transposição, vamos fazer as usinas de Belo Monte, vamos fazer usinas de Santo Antônio, de Giral, vamos tratar essa saúde de uma maneira decente, vamos investir na parte da segurança pública que precisa. São Paulo hoje é um estado quase que comandado pelo PCC. O PCC todo dia tem situação difíceis lá que aqueles caras que estão dentro de presídio eu nunca vi os caras terem uma organização tão poderosa. É o primeiro comando da capital. Então, tudo isso a gente tem visto, gente, é uma coisa que nós debatemos bastante. Essa Casa Legislativa aqui é uma das pontos de reflexão. Esse nosso 5 de outubro vai ser importantíssimo para o futuro do Estado, para o futuro da nossa nação. Temos que realmente ver quem tem a proposta mais coerente, aquele que vai lá para realmente só ficar atirando. Eu acho que esse, para mim, não é o candidato que merece a nossa confiança. Tem que ser alguém que realmente apresente proposta para a educação, para o transporte, para a saúde, para a segurança pública e para a infraestrutura desse país, que você não tenha dúvida que o nosso país precisa realmente hoje estar com uma infraestrutura suficiente para concorrer com os países europeus, para poder concorrer com os Estados Unidos. E realmente a gente aqui na América do Sul tem que sobrepor o país nosso, é uma enormidade, ele tem um poderio muito grande, é uma potência a nível mundial, a gente é a 7ª economia do mundo hoje, então a gente precisa de alguém com responsabilidade, homens dentro do Congresso Nacional que vê com carinho como é que trabalha esses municípios hoje. Nossos municípios, realmente, grande parte dos municípios, nós temos 5.564 municípios. É uma enormidade para poder a gente ver como é que comanda tantos municípios pelo Brasil afora. Grande parte dos serviços municipalizados, a gente precisa realmente, hoje, descentralizar um pouco essa arrecadação nossa, tem que ter mais recursos aos municípios. São municípios realmente hoje que a gente vê a situação de Piraí, aqui de Pinheiral, Barra do Piraí, Barra Mansa, Volta Redonda, são municípios realmente hoje que têm uma carga muito grande de serviços que são prestados diretamente à nossa população. A gente precisa realmente hoje estar olhando com bons olhos a situação de quem vai nos governar a partir do 5 de outubro. Obrigado, presidente. Passaremos para a justificação pessoal com a palavra o vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas. Só para não ficar nenhuma dúvida, o requerimento que eu apresentei hoje, né, ingressado aí a Light, pedindo a intervenção do prefeito para resolver um problema aí com a Light, esse é um outro caso, não é o da Santa Rita de Cássia, que é aquela vergonha daqueles postes no meio da rua, que já está há mais de 5 anos ali. Que, para quem não conhece o caso, ali, quando foi feito o loteamento ali, houve uma alteração na largura da rua, onde acabou ficando os postes, né, no meio da rua. Foi movida uma ação judicial, né, onde a Light ganhou essa questão, embora eu não concorde também com o resultado, mas acabou ficando que a prefeitura tem que pagar um certo valor para a Light fazer o trabalho, né, o reposicionamento dos postes. E esse pagamento não é feito. Já há mais de 5 anos, como eu já disse, né, que eu acho que deveria ter feito já esse pagamento há muito tempo. Acho, na minha opinião, seria de responsabilidade da Light, né, chegar lá e fazer o reposicionamento dos postes, mas um juiz entendeu que a prefeitura tem que pagar, então fazer o quê, né? Com a lei não se discute, cumpra-se, né? Não sei se eu digo felizmente ou infelizmente, mas esse outro caso que eu apresentei hoje na rua Nossa Senhora de Fátima, são postes de madeira, né, que, como já disse aqui o vereador Alzimiro, tem um certo tempo, né, tem uma vida útil que não é igual aí do poste de concreto. A limitação dele é bem menor, coisa aí de 20 anos, me parece, dependendo do local. Neste caso em questão, na rua Nossa Senhora de Fátima, é um terreno úmido
Está lá esses postes, parece que há uns 15, 17 anos, por aí. E todos eles já estão com a base totalmente já deteriorada. Inclusive, estou mandando foto em anexo para o responsável, que vai receber esse documento lá, ele vai ver, pelo menos através de foto. Então, não vai ser só escrita, não. Não é possível que ele vendo a foto, ele não vai ter consciência e a responsabilidade de fazer o trabalho lá. Que a hora que acontecer, tomara que não aconteça, mas se acontecer alguma coisa lá com o morador, eu serei o primeiro a estar junto da família e ir na justiça e tem que ter punição para esse responsável dessa empresa, né? Seja lá quem for lá, que vai receber esse documento aí, mas eu acho que a partir de agora, aí, que ele está sendo informado através de um documento de uma Câmara Municipal, eu acho que a responsabilidade, a culpa de quem vai receber esse documento lá, eu acho que vai aumentar, né? Porque aí não vai ter essa história aí que não foi informado, que não sabia, nada disso. Está sendo encaminhado por uma Câmara Municipal com a foto em anexo. Então não é possível que essa situação lá vai continuar do jeito que está. Inclusive, nessa mesma rua, um morador fez um pedido para fazer a instalação elétrica da casa dele e o rapaz que foi lá fazer a ligação, quando colocou a escada no poste, para os senhores terem ideia de tamanho absurdo, né? Quando ele colocou a escada no poste para subir, para fazer a ligação, ele nem subiu, ele colocou a escada e viu que não podia subir nessa escada, porque o poste não ia aguentar. Então, é uma vergonha. Estão sendo avisados aí agora, através de um documento e com a foto em anexo. Então, não é possível. E, voltando a essa situação da Santa Rita de Cássia, esses postes no meio da rua, não é novidade para ninguém que eu tenho falado isso aí, e sem medo nenhum. Eu vou dar mais esse tempo desse ano, né? A partir de fevereiro, que em janeiro a gente vai estar aqui em recesso, a partir de fevereiro eu vou fazer barulho, tá? Porque eu não aguento mais passar naquela rua e ver aqueles postes lá. Então, a partir de fevereiro, eu vou dar mais esse tempo. Já esperamos 5 anos, né? Eu vou dar mais esse tempo. A partir de fevereiro eu vou fazer muito barulho. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Alzimiro. É isso, presidente. A gente tem observado, por exemplo, a Light, logo assim que nós começamos o mandato, eu fiz um pedido de uma audiência pública e até hoje achei um desrespeito com essa Casa Legislativa. Eles não deram atenção a essa audiência pública exatamente para tratar do problema de Arrozal, aquele problema seríssimo de falta de energia, problema do bairro Varjão, problema da Jaqueira também, problema... Estava acontecendo em praticamente todo o município de Piraí, mas os problemas mais acentuados, que passava 12, 14, 48 horas aí sem energia. Houve caso da Light ser até condenada ali na Cacaria, a casa que ficou uma semana sem energia elétrica lá na Cacaria. Uma oportunidade nós tivemos aqui com o staff da Light aqui de Barra do Piraí, comentou com a gente que eles tinham um circuito, uma linha de transmissão que dava 68 quilômetros. Eles iam fazer um sistema de proteção com seletividade para isolar pedaços e não ter uma linha tão extensa assim para que pudesse resolver o problema da Cacaria. Tivemos um problema, por exemplo, lá, quem quiser pode dar uma passadinha lá na Cacaria e observar, nenhuma das operadoras, nenhuma, pega sinal de telefone lá no distrito de Cacaria. Então, esse problema dos postes, eu vejo isso com muita tristeza, porque a Light, até pelo relacionamento que ela teria que ter com o seu cliente, eu acho que não deveria jogar essa responsabilidade para a prefeitura. Isso aí você vai lá, coloca uma linha de postes, é serviço de meio-dia de trabalho, e você repassa todos esses cabos de energia por uma outra posteação, tirando aquilo aí do meio da rua. Ela vai e finca os postes novos e depois, ao retirar esse, leva para fazer uma outra obra em outro local, que são postes realmente de concreto. Então, era recolocar a linha, fazer simplesmente a transferência ali para fora da pista ali,
onde a população do Varjão acho que merecia um pouco mais de carinho, um pouco mais de respeito. Infelizmente, se até a justiça nossa tem hora que tem essa decisão, eu achei um pouco injusta, principalmente com relação à nossa população, isso aí teria que ter sido combatido através de uma outra contestação, uma outra forma lá na nossa justiça. Então, tudo isso a gente fica com muita tristeza. A gente vê a Nova Dutra. Semana passada eu passei para vocês um ofício em que ela fala que a responsabilidade dos pontos de ônibus não é dela. Se ela quiser, se a prefeitura quiser, através de parceria, vai ter que pedir autorização à NTT e a prefeitura executar. Ela fala que não tem dinheiro suficiente lá no orçamento dela para botar pontos de parada de ônibus na Dutra, onde temos diversos bairros aí que são da maior importância do nosso município. Ela coloca, infelizmente, esse tipo de desculpa com o nosso erário público aqui, que ela depende de uma série de licenciamentos depois que tem que passar por aqui. Então, isso dá uma tristeza muito grande para a gente, porque depois, na hora que precisa de uma licença ambiental, do ISS que ela paga aí, vive fazendo recurso no Conselho de Contribuinte. Então, isso não, eu acho uma falta de respeito com a nossa municipalidade, com as pessoas que aqui estão, que é o maior perímetro hoje de Dutra, é com a Nova Dutra, é aqui no município de Piraí. Então, hoje, eles não estão tendo o devido respeito com os nossos moradores aqui do nosso município. Dizer que não tem um recurso para poder fazer ponto de ônibus, que não tem recurso para fazer a passarela, que não tem como atender aí uma série de viadutos que a gente precisa realmente de ver ali uma vida. A vida da gente é uma coisa maravilhosa, que a gente vê que isso aí é um valor inestimável para qualquer ser humano. Para eles é número. Quantos tem que morrer para poder fazer uma passarela? Ah, vocês têm um índice muito pequeno, não vai acontecer isso nunca. Uma coisa realmente, uma resposta que você ouve desses burocratas, que vivem até longe dos centros, que às vezes a gente está ali acostumado a ter um relacionamento, geralmente é um cara muito frio, é um técnico que só visa dinheiro, é lucratividade. Infelizmente, a gente vê essa situação, esse tratamento inadequado com relação àquilo que a gente realmente precisa de uma empresa que é uma concessionária de serviço público, que mexe com a vida humana a todo momento, porque é ali naquela estrada que passa grande parte das riquezas, o transporte, os ônibus, os automóveis que passam ali, que inclusive gera uma receita fabulosa para eles. Então, isso a gente vê com muita tristeza, no momento que a gente precisa ali de uma passarela, um ponto de ônibus, vários bairros aqui que a gente está vendo, precisa realmente hoje de um carinho maior, de uma atenção melhor. A saída do Varjão, a gente vê aquela saída ali, hoje o ônibus está fazendo o contrário, entra por lá, sai por aqui. Por quê? Ele tem faixa de terra maravilhosa, é só fazer uma terraplanagem ali, pequena que seja, faz uma pista de desaceleração, coisa simples. Aí a empresa não quer atender isso. Se quando ela foi entrar para poder fazer a concessão, ela viu que já tinha aquele vilarejo, que tinha aquele bairro ali, por que não vai executar uma forma mais tranquila ali para os carros saírem daquele bairro? Então você vai ter que ficar circulando só dentro do bairro, não pode sair na estrada. Tem o bairro da Caiçara, com problema seríssimo. Então isso aí eu acho uma falta de respeito. A Nova Dutra hoje eu acho que fica recorrendo a todo instante aí com relação às cobranças do ISS no Conselho de Contribuinte. Eu sei que ela está toda hora fazendo questionamento, até para pagar os impostos é uma dificuldade imensa. A gente precisa de algum serviço. A Telefônica, com um procedimento desrespeitoso também, um péssimo serviço prestado à população. A gente vê a situação aí hoje da Light também, que precisa de um serviço essencial, uma série de pessoas tem um problema de saúde, é um nebulizador, um aparelho que você tem que ligar, é a comida que você tem, os comerciantes que têm ali a geladeira. Uma série de comerciantes de Arrozal comprou gerador, que não aguentava mais perder tanto produto de tanta falta de energia. Conheço lá alguns comerciantes que eu tive lá na campanha eleitoral, colocaram para mim que tiveram que fazer investimento altíssimo com um gerador. Por quê? Porque faltava energia de uma forma que ele perdia, toda vez que acabava a energia, ele perdia carne, sorvete, uma série de perecível. Então, isso tudo é uma falta de consideração. Esses postes lá na Jaqueira já está fazendo aniversário. Isso é uma tristeza, viu, Flávio? Eu vejo também com muita tristeza esse desrespeito com as empresas que ganham um caminhão de dinheiro e não têm o devido respeito pelo contribuinte que faz eles ficarem ricos. Arrecada uma fortuna. Todas essas empresas estão muito ricas com essas contas caríssimas. A Light passa 15 dias, 20 dias sem pagar a conta de energia. Vai lá e chama no alicate. Vai lá uma empresa privada lá e faz a interrupção. A situação, por exemplo, da telefonia, a mesma coisa.
contas às vezes absurdas aí, uma série de pessoas que não têm condições de pagar. Nova Adulta, ninguém passa lá sem pagar o pedágio. Aí na hora que você precisa de alguma coisa, uma má vontade imensa para atender o nosso município aqui, que dá essa extensão de estrada imensa aí hoje, problema seríssimo de acidente na Serra das Araras, um grande índice de acidente aí numa série dessas curvas. Então, uma coisa que a gente vê que essas empresas só pensam no capital, só no lucro, não pensam no respeito ao seu cliente. Vamos mudar um pouco aqui a nossa fala. Já está até no jornal Folha do Vale a aprovação prévia, que chama parecer prévio elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado, com relação às contas do município de Piraí de 2013. A gente vê alguns resultados aqui. 28,78 foi feito, eu considero, investimento no ensino, de forma a respeitar o mínimo, que é 25%. Então, Piraí teve 3,78 acima. Nas administrações anteriores, eu tenho observado que esse índice era maior, chegando até a 34%. Então, no ensino, a gente coloca aqui, respeitar o limite mínimo. O mínimo é 25%. Se a gente quiser botar até 40%, pode. Então, a educação, eu acho que seja lá no transporte dessas crianças, seja proporcionar um ensino profissionalizante, seja na melhoria desses professores, nós tivemos por essa casa aqui um plano de carga e salário, nunca é demais gastar com educação. Para mim, se poupar dinheiro em educação, talvez mais tarde um resultado extremamente negativo, porque talvez vai ter que gastar fazendo penitenciária. Então é melhor gastar com educação do que depois gastar o triplo botando um cidadão lá em regime prisional. Então é melhor investir na educação, investir hoje enquanto nós temos o futuro dessas crianças, nossas gerações que estão aí, principalmente nas classes mais humildes, que vamos dar dignidade, vamos dar o saber, ensinar essas crianças a ter cidadania. Inclusive, quem sabe, votando até de maneira mais correta. Então, no ensino, o 28,78 ainda é pouco, em relação ao que a gente tem visto numa série de outros municípios. O gasto com pessoal, 49,16, e que é permitido 54%, que 6% passa aqui para essa Casa Legislativa. E o limite prudencial, 51,3%. Eu considero também o patrimônio maior dessa prefeitura, sempre defendi muito aqui, porque tive o meu pai funcionário público, vejo os trabalhadores dessa prefeitura. O maior patrimônio que tem hoje dentro desse município são os servidores. Eles precisam realmente desse plano de carreira, desenvolver, porque ali o que veio aqui foi um anexo, melhorando só aquela situação ali daqueles que têm um salário mais baixo, foi aquele limite mínimo ali que a gente colocou, que era o piso salarial do município. A gente precisa de um plano de carreira, incentivando esses trabalhadores a ir para a escola, dando bolsa de estudo para eles, dando curso profissionalizante, para deixar essa garotada mesmo inteligente. Quanto melhor a gente tiver um serviço, uma prestação de serviço dentro do município, melhor é para nossos turistas, para a nossa municipalidade, para todos esses moradores que nós temos aqui no município. Então, folha de salário, se ela é bem distribuída e ela é bem empregada, é através da valorização do servidor público. Precisa de plano de carga de salário, porque se eu entro numa empresa, como hoje, um cara que carrega documento, um estafeta ali, para trabalhar na faxina, na limpeza dessa casa, amanhã ou depois, se eu chegar como secretário, é um orgulho para o município saber desse cidadão que desenvolveu sua carreira profissional e chegou num patamar melhor. E qualquer ser humano, ele não quer se acomodar, ele quer desenvolver. Então, precisa de incentivo, precisa de um vale-refeição. É importantíssimo que os nossos servidores tenham um vale-refeição. A gente precisa estudar uma forma de dar o vale-refeição, que tem incentivo do governo federal para isso. Precisamos trabalhar uma jornada de trabalho justa, equilibrar e botar todo mundo na faixa de 40 horas. Precisamos de uma valorização para ele desenvolver a carreira profissional dele, para que ele venha trazer resultados para o município. Por último aqui, o gasto com saúde. Foi gasto 19,47%. E o mínimo determinado pelo governo é de 15%. Sempre a gente coloca, hoje tem os agentes comunitários de saúde que fazem tipo uma prevenção aos gastos com a saúde corretiva. Acho da maior importância. Hoje a gente vê que realmente o hospital, todas as Santa Casa pelo Brasil inteiro, elas estão falidas, elas fecharam as portas. Então hoje o nosso hospital ali, a Casa de Caridade Flávio Leal, ela só consegue se manter
com subsídio, com dinheiro injetado pelo poder público em torno aí de 800 a 900 mil por mês. São 10 milhões e 800, se você botar, dá até mais um pouquinho. São 12 meses no ano, a gente coloca lá hoje aproximadamente 900 mil reais por mês. Um minuto, vereador. Para poder manter o nosso hospital. E isso a gente precisa realmente ajudar até na fiscalização. Então, se gasta, sempre aqui colocando a Constituição, as leis complementares, o mínimo. Se você quiser gastar mais, nada te impede. Então, a população de Piraí, que precisa do medicamento, que precisa de um atendimento de maior de complexidade, quando o município está prestando isso, que uma série de pessoas vão à justiça para conseguir isso, vocês não tenham dúvida. Se o 19,47 ainda está abaixo do que a capacidade do município tem para poder gastar com seus habitantes. Eu sei que até algumas pessoas se deslocam, vêm na casa de um parente, às vezes, para conseguir um atendimento aqui. É porque em outros lugares ainda consegue ser pior. Mas a gente podendo ter um tratamento de excelência à nossa população, isso é motivo de orgulho e de dignidade para o nosso povo piraiense. Vocês não tenham dúvida, o nosso município tem uma capacidade. Hoje a gente pode ver qualquer município que vocês verem por aí. 163 milhões nos cofres públicos aqui, dá para fazer uma excelente gestão. Seja na saúde, seja no ensino, seja pagando nossos trabalhadores. A gente precisa realmente saber ter gestão profissional para poder trabalhar a aplicação desses recursos. Se a gente fizer isso com eficiência, seremos um dos melhores municípios em padrão de vida desse país. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Vou falar da moção que eu fiz para o senhor Jaci Ferreira, é o maestro da banda Rosalense. Talvez eu não seja a pessoa mais indicada para falar dele, não o conheço tanto, mas pessoas iguais a ele que a gente vê por aí, são pessoas totalmente empenhadas em ajudar, em melhorar, em fazer as coisas bem feitas. Essas pessoas realmente merecem, no mínimo, uma moção de aplauso. A gente não estou fazendo nada demais, ele merece essa moção. A moção já diz bastante coisas. E eu tive na Casa de Cultura uma exposição que teve da banda lá. Gostei, sempre, todas as festas de Piraí praticamente eles tocam. Eu acho que não pode deixar morrer uma banda importante dessa que nós temos em Piraí, e sabendo que o senhor Jaci é o responsável pela criação dessa banda. Então, estou fazendo essa moção de aplauso para o senhor Jaci. Eu queria falar dos postes da rua Santa Rita de Casa, o vereador Banana. Eu conheço esses postes no meio da rua há 18 anos. Não só 5, quanto a excelência falou. É assim, calculou mais ou menos, mas só eu conheço lá 18 anos esse poste no meio da rua. Seja lá a obrigação da Light ou da prefeitura, eu acho que já teria que ter sido executado. O tempo já foi dado o suficiente. Porque está se falando de vidas. Pessoas, um carro lá e um pouco sem atenção, bate com um carro que pode estar exatamente no meio da rua. Então é um absurdo. Indignação, Vossa Excelência, eu entendo que a Light ganha muito bem para isso, teria que ser responsabilidade da Light, mas sendo responsabilidade da prefeitura. Já passou da hora de ser arrumado esses postes aí, não tem porquê, são 3 postes. Eu entendo dessa maneira, de repente eu estou errado em falar isso. Sobre essas privatizações, Osimiro, o descaso, infelizmente essas campanhas caríssimas que nós temos, se dá isso aí, tanto do governo municipal, estadual, federal. Por quê? Tem que privatizar do jeito que eles querem. O contrato foi mal elaborado. Numa sessão anterior eu já disse aqui, haviam 6 retornos entre a Rosal e Serra das Araras. 6
7 que tem um ainda ativo, né, que é o daqui da Cabo Verde e o de Arrozal. Mas foram mais 6 que foram desativados. Esses retornos de nível não podem ser mais, pela velocidade que do carro hoje, com certeza. Mas é responsabilidade da concessionária fazer de outra maneira. Só que o contrato foi mal elaborado. Por quê? Por interesse. Que com certeza as empresas que ganharam foram as mesmas empresas que bancaram a campanha desses, infelizmente, desses mau governos. Então, enquanto não tiver uma reforma política, onde muda-se o modo de fazer a campanha, nós vamos ter exatamente isso aí. Eu fiz as contas do dia aqui. O cara gasta 10 vezes mais do que ele vai ganhar no período se ele for eleito. Como que pode isso? Não tem condições. É o mesmo que um vereador do município de Piraí, vou citar aqui, gastar 300 mil, 350 mil numa campanha. Se dentro de 4 anos ele vai conseguir receber uma faixa de 200 e poucos mil, 230 mil. Então ele, o que ele faz? O dinheiro dele choca, reproduz, sei lá, alguma coisa diferente. Então existe um erro muito grande. Agora a gente fica pagando por isso aí. A Dutra, infelizmente, ela dividiu o município de Piraí no meio. Problema de quem estiver de um lado ou do outro, quiser ir para o lado inverso. E não vai haver nada. Se nós temos um governo federal, o governo municipal, o nosso aqui, que foi criado para poder fazer benefícios para o município. O estadual para o estado, né, que abrange todos os municípios, e o federal para o Brasil inteiro. É muito simples. Tem que ser muito simples o governo federal obrigar uma concessionária igual a da Dutra, vamos falar da Dutra, fazer esses pontos de ônibus, fazer esses retornos necessários, fazer as passarelas que matam gente. Então não existe interesse nenhum em melhorar a população. O interesse que existe é interesse financeiro próprio. Se enche os bolsos, com certeza quem estava no comando na época levou uma bolada boa. E para que se preocupar? Com certeza quem ganhou esse dinheiro não precisa atravessar. Vai passar de avião por cima aí? Está esquentando a cabeça com retorno? Não, não está. Então nós vamos sempre pagar o preço. Aqui embaixo, no final da fila, nós vamos estar sempre pagando o preço. Porque nós, vereadores, somos cobrados na rua. Quem conta com todo mundo na rua. Não que eu ligue ser cobrado, não, eu tenho mais que ser cobrado mesmo. Quando eu determinei que eu me candidatei a vereador, eu sabia que se ganhasse, eu passaria por isso. E eu não reclamo, não. Eu quero mais é que me cobre mesmo. Se eu estiver errado, me fala que eu estou errado para tentar melhorar. Porque, afinal de contas, nós não tem ninguém. Eu não conheci ninguém perfeito ainda. Eu gostaria muito de conhecer alguém perfeito para eu poder aprender. Eu daria parte do meu salário para ele poder me ensinar a ser pelo menos um pouco melhor. Perfeito não, porque ele não iria me ensinar tudo, né? Só que não existe essa pessoa perfeita. Mas também não precisa ser tão canalha igual esses governantes nossos aí que deixa tudo a desejar. Eu queria falar mais uma coisa, presidente. Acho que às vezes eu não estou aqui para criticar o executivo nem ninguém, mas acho que nós estamos feitos de bobos aqui mesmo e sempre engolimos quietos aqui. Novamente, chega em cima da hora essa mensagem do prefeito para poder dar, sabe, para nós permitirmos essa ajuda para o FEMUP. FEMUP esse, que eu não sei, não estou lembrando agora qual é a edição do FEMUP, mas sei que são muitos. Quer dizer, então nós sabíamos que todo ano tem o FEMUP, e que é no mês de agosto. Não precisaria chegar na semana do FEMUP uma mensagem para a gente aprovar aqui sem poder discutir, sem poder conversar antes. Simplesmente temos que aprovar rápido. Por quê? Porque sexta-feira, sábado é pago o prêmio. Se nós não aprovarmos, não tem prêmio. Eu acho que não precisa, acho que é falta de respeito com a gente. Eu, pelo menos, vou classificar dessa maneira. Tanto quanto as outras mensagens que chegam aqui em cima da hora. Nós vamos continuar mais 2 anos dessa maneira? 2 anos e meio? Eu acredito que sim. Só para os senhores refletirem, porque eu acho que nós estamos sendo, pelo menos nesse aspecto, sendo chamados de idiotas.
Me perdoa o prefeito se não é isso que ele pensou da gente, mas pelo menos nisso aqui eu acho que a gente está sendo idiota. Obrigado. Com a palavra o vereador Darley. Permite, presidente, fazer uso da palavra aqui? Sim, vereador. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, internautas. Peço desculpas, colega, pelo atraso, mas ainda consegui chegar a tempo. Presidente, hoje aqui foi tocado em vários assuntos importantes e eu, como vereador nesta casa, representante do povo piraiense, eu gostaria de perguntar ao presidente o que nós precisamos usar de documento desta casa para nós ter o conhecimento de que forma tem sido feito esses contratos, qual o poder que o município tem sobre essas empresas, conforme foi dito aqui de Nova Dutra, Light, Cidade do Aço, a empresa que, acredito eu, que tem um orçamento muito importante para o seu cofre público lá, da empresa, para o cofre da empresa, que está dentro do município de Piraí. Ninguém quer cumprir com nada. É aquilo que foi dito aqui. Os munícipes cobram da gente, e é um direito deles cobrar da gente. Eles têm nós como uma referência. Quando nós pleiteamos a nossa candidatura, nós fomos de casa em casa pedir um voto de confiança. Então, mais do que é justo que eles nos procurem e passem o problema para nós. Mas eu tenho me sentido de mãos atadas, não sei o que fazer para poder dar uma resposta. A Light, o vereador Flávio, enquanto não caiu os postes, principalmente de madeira, conforme foi dito aqui, conforme caiu lá na Travessa Nossa Senhora das Graças, em Arrozal, enquanto não cair, ela não vai lá colocar outro. Enquanto não caiu lá na Travessa, lá na rua Nossa Senhora Conceição, lá na Fraternidade, lá no Altão, lá onde tem uma curva muito forte, com a própria fiação, o poste foi apodrecendo, enquanto a própria fiação não jogou o poste na rua, ela não trocou. Ali atrás da subprefeitura, na rua dele, ali no Jardim Amália, na entrada de Arrozal, em frente à casa do Miguelzinho, que trabalha aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, enquanto não caiu em cima da Secretaria do Brás, lá ela não trocou. Então é tudo desse jeito, ninguém quer cumprir com nada. Então a gente precisa saber como que o que a gente tem que fazer para poder ter um documento na mão através desta casa, junto com o executivo, para que essas empresas cumpram também com as obrigações dela. A Nova Dutra acabou de, o vereador Zumiro, falar aqui que ela respondeu dizendo que não é de responsabilidade dela. Não é de responsabilidade dela. Você não pode fazer nada na margem da Dutra que ela não deixa você fazer nada. A Cidade do Aço, ela simplesmente anunciou, não sei se é de conhecimento de vocês, que a partir do dia 30, até o dia 30 agora, tem a venda do passe escolar para os estudantes. A partir do dia 30 agora não tem mais. Então, não é assim, simplesmente, a partir do dia 30 não tem mais. Entendeu? Eu falei com o prefeito, cobrei do secretário de transporte, Marcelo, pedi com ele que ele usasse a sua influência, se fosse preciso eu ir junto com ele na Cidade do Aço, lá no Carlos Alberto, diretor da Cidade do Aço, que eu iria junto com ele lá. Eu acho que não pode anunciar simplesmente dessa forma assim, até o dia 30 tem, depois do dia 30 não tem mais, acabou. Nós estamos no mês de setembro, praticamente, do mês do ano. Eu até concordo, se não é obrigação deles, não está escrito que eles têm que vender o passe escolar para os alunos, mas diz para eles, olha, até dezembro nós vamos permanecer o passe escolar, mas quando você retornar em fevereiro, quero que fique sabendo que a partir de fevereiro não tem mais. Vai dar um tempo para que eles se preparam, para que eles tenham condições lá em fevereiro de arcar com essa passagem integral, com a van, com a condução para poder estar conduzindo essas pessoas para a faculdade. E aproveitando o momento, quero reforçar aqui que nós temos pedido muito com o executivo, através desta casa, o que ele pode fazer também para os universitários, todo de modo geral, do município. O município tem condições, entendeu? Pode fazer um esforço, que ele estude lá o que pode ser feito para poder ajudar essas pessoas que estão realmente encarecendo muito para eles arcar com a mensalidade da faculdade e com a condução. Então, eu fiquei muito chateado com a Cidade do Aço, entendeu? Porque a Cidade do Aço há mais de 30 anos ela gira dentro do município de Piraí. O que a Cidade do Aço tem de lucro dentro de Arrozal é um troço de doido.
entendeu? No município todo de modo geral, mas vou falar de Arrozal. Então, eu estou aguardando a resposta do secretário, ele ficou de marcar com o diretor da Cidade do Aço, e eu irei junto com ele lá, porque eu não acho justo ele simplesmente chegar e dizer que não pode mais. E assim tem sido com a Light, assim tem sido com a Nova Dutra, e Cidade do Aço é tudo. Nós nunca temos uma resposta para dar para aqueles que nos procuram. Infelizmente. Tá? Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Eco Estacado. Permissão para falar daqui, presidente? Perfeitamente. Obrigado. Boa noite a todos. Vou colaborar com as palavras do nobre vereador Russo e dizer que, realmente, as informações, vereador, elas chegam de uma forma bem em cima da hora para que nós possamos fazer aqui uma análise e proceder à votação. Mas, nesse caso específico, eu vou fazer a defesa, né, do Executivo e do secretário, Charles Barizon. Isso tendo em vista a experiência que eu tenho como músico, toco em diversos festivais, sei como a coisa funciona. Aqui, nobre vereador, é porque a seleção das músicas, elas ocorrem por esses dias, até os músicos mandarem suas gravações, aí só tem como fazer o destino dessa ajuda de custo depois que foi selecionado cada música ou cada banda. E aí tem uma tabela aqui, que até 100 quilômetros são R$200 de ajuda, de 101 a 300 quilômetros, R$300, e de 301 a 500 quilômetros, R$400, e a partir de 501 quilômetros, R$500. E nesse caso, então, especificamente, justifica-se a data que chegou por causa da seleção das músicas que são feitas nesse período. Mas, ressaltando, infelizmente, em vários outros casos, a gente fica à mercê, né, desse tempo curtíssimo. Me permite uma parte? Eu queria esclarecer aqui que está até no regulamento aqui, as músicas são selecionadas no dia 15 de agosto. Aí, a partir dessa data que são selecionadas, ela vai para a Procuradoria para poder elaborar essa lei, que é a ajuda de custo. Então, só pode... a gente tem a data, além da data da inscrição, a data de seleção das músicas. Sei que fica muito em cima, realmente, mas está no regulamento, não pode ser feito de outro jeito. Isso eu posso falar com propriedade, até porque é a secretaria que faço parte. E até chegar essa casa. Então, no dia 15, acho que a próxima sessão seria essa mesmo. Obrigado. Excelência, você me perdoa, presidente. Quebrou o protocolo, nós estamos numa democracia. O que eu não entendo, não precisa ter valores para poder ser aprovado essa doação. Poderia ter sido. Eu acredito, senhor presidente, se não for, quero que eu me corrija. Nós poderíamos aprovar o auxílio sem valor hoje. Isso poderia ser aprovado no mês passado. Depois, então, eles mandariam o valor para a gente. Eu entendo dessa maneira. Não, nessa forma eu posso ajudá-lo a compreender, porque cada músico, né, assim, cada banda, ela é de uma região diferente do país. Aí, para aprovar o valor, depende de quantos quilômetros cada indivíduo vai percorrer até chegar aqui para participar do festival. Eu seria, assim, covarde de saber de uma informação dessa e não passar. Mas o senhor está coberto de razão. Em todas as demais que eu percebi até agora, realmente, esse atraso, e aí acaba que se justifica, né, a fala, porque a gente fica aqui esperando, quando chega, sempre em cima da hora. Obrigado, presidente. Boa noite. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 26 de agosto, corrente ano, à hora regimental.